Olá, que prazer mais uma vez podermos estar de volta no estudo da Palavra do Senhor. Espero que esta semana tenha sentido a mão poderosa de Deus sobre sua vida, que Ele possa continuar te abençoando, te fortalecendo na vida do teu lar, no teu trabalho, né, em todos os aspectos da sua vida, né, que o Senhor possa estar sempre presente, né, e a sua graça, o seu amor, né, cada vez mais acentuado sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar novamente estudando o segundo mandamento, né, que está lá em Êxodo capítulo 20. Na semana passada nós estudamos o primeiro mandamento, né? Continuaremos estudando os mandamentos hoje, então, olhando para esse mandamento. O primeiro mandamento foi sobre a adoração exclusiva a Deus, né, que nós devemos ter, né, buscar exclusivamente estar na presença do nosso Deus, né, seguindo junto, igual ao primeiro mandamento, né, numa sequência. O segundo mandamento vem falar para nós não termos outros deuses diante de nós, no sentido de criarmos, né, imagens de Deus para as nossas vidas. Imagens essas, tanto imagens, né, feitas por mãos, como imagens também em nossos pensamentos. Nós queremos entender isso nesse mandamento. O texto para nós é esse, Êxodo capítulo 20, verso 4 a 6. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Dois aspectos que nós temos aqui nesse texto: não fazer imagem e não adorar, nem prestar culto. Né? Nesse sentido que nós queremos entender, né, o segundo mandamento. Com este mandamento, o Senhor proíbe nas nossas vidas a criação de ídolos, né? Tanto físico, como eu disse, como imaginário também, né? No sentido de servi-lo, de reverenciá-los, de render qualquer tipo de homenagem, de colocá-los entre Deus e nós, né? Colocá-los acima de Deus ou entre Deus e nós. Nada acima de Deus, e entre Deus e nós também só há Jesus Cristo, né? O nosso único mediador, o nosso único intercessor junto ao Pai. Então, nada que nós que venhamos a colocar nessa esfera, né, como primário na nossa vida, que não seja Deus, ou entre nós e Deus, vai se tornar para nós um ídolo, né, vai se tornar para nós uma imagem que nós construímos, nem que seja mentalmente na nossa vida. Esse mandamento ele foi feito nos tempos em que a idolatria era a epidemia da humanidade. Naquela época, pessoas isoladas e povos, às vezes inteiros, divinizavam diversos elementos da natureza, né, coisas criadas por Deus, e que eles olhavam, entendiam e viam e diziam ser isso Deus para as suas vidas, né? Sejam astros celestes, sejam imagens de pessoas que eram adoradas, sejam imagens de animais, né? Pessoas e animais, criaturas, né? Sendo adoradas, ou outras criaturas grotescas da imaginação que vinha sobre suas vidas, eles faziam ali uma imagem para render culto, né, trazendo aquilo como um Deus sobre si, né, onde a superstição, né, de um coração distante de Deus, de um coração pecador, né, que se distanciou do Deus Santo, né, de forma obscura, via algo como sobrenatural ou inexplicável e fazia dele uma adoração, um ídolo para si, prestando culto, né, para esse tipo de entidade. A fé, lá no Antigo Testamento, em consequência depois como vem para nós no Novo Testamento e trazendo para os nossos dias,
trouxe à vida das pessoas a compreensão da doutrina sobre o único Criador do universo, o Pai Celestial, que ama e se preocupa com a humanidade, né? O Deus que se faz revelar desde o começo, quando Deus, até mesmo Israel, traz isso como referência sobre si. Deuteronômio 6, há um só Deus. Nada que se possa colocar entre Deus e o homem, né, pode se tornar algo para nós estarmos colocando todas as nossas esperanças, porque senão nós criamos deuses para nós. Com o passar dos séculos, a fé cristã amadurecendo, crescendo no entendimento, na compreensão desse Deus único, expulsou quase que completamente aquelas superstições antigas dos povos pagãos antigos. Mas a idolatria continuou presente em nossos meios, de uma forma mais sutil, né, na vida humana. Né, o coração corrupto, pecador do homem foi se convencendo de outras formas, né, que o inimigo colocou sobre ele, para que criasse novos deuses, né, e tornasse isso algo para prestar culto para si, idolatria, a qual o segundo mandamento condena. E o espírito do segundo mandamento, então, sobre nós faz o quê? Proíbe a adoração ou preocupação excessiva, além, né, acima de Deus, ou no lugar entre nós e Deus, né, de qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa que nos influencie, né, e influencie excessivamente, né, entre nós e Deus, que precisa estar presente, que não Cristo Jesus, né, e acima de Deus, né, que tem que estar em primeiro plano na nossa vida, aí está a idolatria acontecendo, aí está o ídolo nascendo dentro do nosso coração, na nossa mente e às vezes até diante dos nossos olhos. Quando qualquer objeto ou pensamento torna-se algo ao qual dedicamos todo o nosso tempo, toda a nossa energia, esse objeto, esse pensamento vai se transformar sim no ídolo. Criamos ídolos para nós. Muitos cristãos hoje estão mais preocupados, como exemplo, em juntar riquezas materiais, em juntar fortunas para si, né, olhando mais para Mamon nas suas vidas, né, e criando deuses para si, dando mais tempo e maior preocupação a essas coisas. Ou quando a carreira de sucesso o chama, né, em primeiro lugar na sua vida, né, onde a busca da felicidade, a busca das gratificações físicas é algo necessário, primário na sua vida, ali está um Deus sendo criado naquele momento. E um Deus ao qual vai estar sendo adorado, vai estar sendo prestado culto, que não ao verdadeiro Deus. E muitos cristãos fazem isso na sua vida. Muitos se entregam também hoje às ideias políticas e junto com essas ideias políticas reinantes sobre a face da terra, há líderes que se levantam como se fosse a resposta única e a resposta definitiva para a vida humana. Né? Lembrando que o cristão ele não pertence a este mundo, ele tem um reino, né? O reino dele é outro. Lembrando também que ele tem um Deus a qual ele segue, que é o governador de todas as coisas. Lembrando também que tem um rei sobre si, que é Cristo Jesus. E lembrando mais ainda, que tudo politicamente na sua vida tem que ser teocrático. Qualquer outra esfera que se torna primária na sua vida, ali já está um Deus, né, sendo denunciado como esse falso Deus sobre sua vida. Há cristãos que, se é convidado a estar no culto a Deus, a estar na presença de Deus, para ouvir a sua palavra, não se esforçam tanto quanto se falar naquele local vai estar tal cantor gospel. Aí o tempo pode estar escasso, mas arruma-se momento para estar ali, até se prepara até melhor, vai com euforia naquele momento. Criou-se deuses para si.
ídolos, o qual está adorando, ídolos que são criaturas, a qual está se colocando na frente de Deus, fazendo esses pequenos deuses temporários como algo primário na sua vida, vai estar esquecendo do verdadeiro Deus, da salvação alcançada em Cristo Jesus e do alvo da sua adoração, do alvo do seu culto supremo naquele momento. É a Deus e não a essas outras coisas, porque se for essas coisas primárias na sua vida, você vai estar adorando a outros deuses e não a verdadeiramente a Deus, e estará quebrando esse mandamento na presença de Deus também. Para outros, a ciência contemporânea também tornou-se a autoridade suprema sobre suas vidas, na qual eles olham e rejeitam ou julgam as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Não que as Escrituras Sagradas sejam um livro de ciência, mas para o cristão tudo tem que estar direcionado nas Escrituras Sagradas e de acordo com as Escrituras Sagradas. E mesmo aquilo que não está nas Escrituras Sagradas ainda precisam, não está diretamente nas Escrituras Sagradas, precisam ser vistos por uma ótica de vida cristã, ética. Porque senão nós vamos estar criando os deuses para nós. No geral, qualquer coisa, meu querido, minha querida, material, temporal, pensante, pode se tornar a mais importante coisa para a nossa vida e muito mais acima da nossa própria salvação, transformando-se num falso Deus, o qual nós vamos estar, sim, no último dia, sendo julgado por essas questões, a qual nós estamos hoje fazendo diante de Deus. Há ainda aqueles que se entregam às paixões violentas da carne, sexo, vício, drogas ilícitas, drogas lícitas como álcool, como fumo, jogos, gula, avareza, vaidade, orgulho. Tudo isso pode se transformar em deuses na nossa vida, porque eles vão nos escravizar, de tal forma que nós não vamos conseguir viver uma vida livre na presença de Deus. Quando Apocalipse fala sobre o aumento do paganismo nos últimos tempos, ele estava falando de uma forma indireta sobre a idolatria. Está lá no capítulo 9, verso 20, para não adorar a demônios e ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedra, que nem podem ver, e nem podem ouvir, e nem andar. Porque nos últimos dias as pessoas poderiam estar adorando a esses deuses na sua vida, conforme a palavra do Senhor está dizendo aqui. E Paulo vai enumerar ainda, junto com isso, a avareza. Ele chama a avareza de idolatria. E não só a avareza, quando ele fala sobre a gula, sobre os glutões. Olha o que diz o texto de Colossenses 3,5 e Filipenses 3,19, onde ele fala: o seu Deus é o seu ventre. Criou-se um Deus para si. Nesse momento ao qual nós dedicamos muito mais atenção, deixando o Deus verdadeiro de forma secundária na nossa vida. Olhando para o segundo mandamento, então nós podemos entender melhor, e vou trazer aqui para nós, reforçando aquilo que nós já vimos, que os 10 mandamentos chamados Decálogo, ele traz para nós 2 aspectos importantes que nós precisamos entender e que está relacionado também com esses 2 primeiros mandamentos que nós lemos e estudamos. O êxodo, que lembra da libertação do povo que saiu do Egito para ir para uma nova terra, que vai mostrar para nós o quê? Que nós fomos livres do pecado para nós estarmos diante do reino de Deus, e a aliança nessa realidade de Deus para as nossas vidas. Os mandamentos eles vão estar enfocados também nessas 2 perspectivas, de libertação e de aliança, de pacto, que nós temos, pacto que Deus fez conosco, pacto que nós temos para com o nosso Deus.
Os dois grupos dos mandamentos, nós já vimos que que Jesus dividiu os mandamentos em dois, né, na sua explicação da sua totalidade, que são os valores religiosos, ou os 4 primeiros mandamentos, que está ligado a Deus, e os valores sociais, que são os 6 últimos mandamentos, que estão ligados ao homem. Né? Mas não tem como nós vivermos o horizonte, só o homem, né, o próximo, né, a nossa vida aqui na Terra, ela tem que ser pautada primeiramente para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos precisam estar presentes nessa nossa relação de uns para com os outros. Né? E isso também os mandamentos trazem para nós. 2 palavras-chave que nós temos aqui é relacionamento e fidelidade. Tanto no primeiro mandamento quanto no segundo mandamento. O primeiro mandamento fala de relacionamento. Adoração exclusiva a Deus. O segundo mandamento, não terás outros deuses diante de ti, fidelidade diante desse Deus. Tá? Então há muitas perspectivas sobre Deus quando nós olhamos para a vida humana, principalmente aí numa vertente mais teológica. Nós vamos ter o ateísmo, né, o agnosticismo, o deísmo, o panteísmo, o politeísmo, o monoteísmo, ou seja, tem pessoas que não creem em Deus, outros olham Deus de uma forma pagã, né, na sua vida, né, buscam apenas um poder sobre si, né, e outros que entendem que todas as coisas têm Deus presente, né, outros também que vão à procura de vários deuses sobre si, né, mas nós cristãos entendemos o que é um só Deus. E esse Deus, né, se fez conhecido a nós, né, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né, esse Deus trinitário é o Deus ao qual nós vivemos, é o Deus ao qual nós servimos, né, e que não devemos fazer nenhuma imagem, né, a esse Deus. Este mandamento, o segundo mandamento, ele apresenta a proibição de 2 tipos de imagens que podemos estar colocando diante de Deus, que não devemos fazer. A imagem do próprio Deus. Não há como fazer a imagem de Deus. João é bem claro lá no livro do Apocalipse, quando ele esteve em espírito sendo arrebatado, diz Apocalipse 4, né, até o céu, e lá ele viu o trono de Deus. E quando ele viu o trono de Deus, ele falou: alguém está sentado. Ele não quis criar uma imagem de Deus sobre si. Né? Ele não tinha como conceber essa imagem de Deus sobre si, porque o ser humano não é capaz de fazê-lo. Deus é imenso, é imensurável. Nós não conseguimos, os únicos aspectos que nós temos de Deus é aquilo que ele se fez revelar, que ele quis revelar a nós. Assim como nós não podemos criar imagens de outros deuses e colocar como se fosse verdadeiramente a Deus. O verbo adorar, imagens, tem essa ligação de ideia de atitude de submissão. Submissão de um escravo para o seu senhor. Não adorarás imagens, não cultuarás, não farás imagens de semelhança sobre si, é porque se você assim o fizer, você vai estar sendo escravos dela. O nosso Deus é o Deus libertador. Deus nos libertou para que nós vivêssemos de acordo com a sua vontade. Por isso que esse mandamento tem esse duplo aspecto para nós. De forma geral, não fabricar imagens. Não concebe-se imagem nenhuma de Deus, porque Deus não permite em nossas vidas. E outro caráter que nós vamos ter nesse mandamento é doutrinário, onde traz a santidade e a pureza do culto que deve ser prestado unicamente a Deus. E nesse culto a Deus, nós não podemos também trazer nenhuma forma de idolatria nesse culto ao nosso Deus. Logo, vou prestar culto a Deus com um cantor gospel, porque ele, o cantor gospel, está ali e ele vai me fazer adorar a Deus. Você criou um Deus diante de si. Ali não tem culto a Deus, ali não tem santidade, ali não tem pureza, ali tem pecado, ali tem idolatria. Não adorarás outros deuses, não cultuarás outros deuses. Adoração a qualquer tipo de deuses vai ofender o Deus verdadeiro, mesmo que isso seja mental em nossa vida.
Porque é negar que Deus está presente, que Deus está ativo no meio do seu povo. É negar o Emanuel, o Deus conosco. Além do mandamento, o texto também apresenta uma justificativa. Por quê? Por que não podemos fazer isso? E por que Deus diz que não quer isso de nós? Porque Ele é um Deus zeloso. Um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e faz misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, né, que vivem, né, aquilo que ele pediu. Quando falamos de um Deus zeloso, né, nesse texto aqui, esse zelo, né, ele tem um caráter de ciúme, é comparado a um ciúme. Né, mas entendendo esse ciúme não com aquele ciúme da paixão humana carnal que nós temos. Deus não é um Deus inseguro. Ser zeloso aqui quer dizer que ele leva a sério esse relacionamento que ele começou para conosco. E ele não vai admitir nesse relacionamento qualquer tipo de infidelidade. Deus não quer que nós venhamos a ter um relacionamento infiel para com Ele, porque quando nós fazemos, nós vamos estar, na verdade, ofendendo a Deus. Quando o povo de Deus no passado não tinha fidelidade com Deus, era infiel para com Deus, Deus os chamava esse povo de prostituta. Esse povo estava prostituindo. E prostituindo aqui era sim indo a outros deuses, porque estava deixando, né, a sua fidelidade diante desse Deus que é zeloso. Esse Deus zeloso, ele apresenta para nós como o modo com que ele lida nas nossas vidas. A infidelidade, ele olha de forma negativa essa infidelidade nossa. E a fidelidade, ele olha de forma positiva, ele vê isso na nossa vida. E é importante nós entendermos aqui o aspecto negativo, a infidelidade, né, como uma moldura para entender o que? A necessidade, o quadro do aspecto positivo que nós devemos viver para com o nosso Deus. Muitos leem esse texto, né, esse versículo que agora nós estamos vendo, de forma errada, através de uma teologia da maldição hereditária, uma heresia criada em cima desse texto, da terceira e quarta geração, entendendo que era parte, né, sobre o filho, o pai, o avô, o bisavô, mas o texto está querendo dizer de família. Né, entendendo a família, assim como os laços familiares, né, fazem com que, né, as gerações vão acontecendo, né, e quando há infidelidade, essas gerações vão passando essa infidelidade e vai enfraquecendo essa geração. Né, os pecados, no caso aqui da idolatria, porque esse texto está diretamente ligado à idolatria e não a outra coisa, tem consequência sim sobre a família. Esse texto está falando que a idolatria traz consequência sobre a família. Por que traz consequência? Porque ela traz essa ideia de continuidade. Um pai idólatra, ele vai ensinar seu filho a ser idólatra. E a geração seguinte a andar na idolatria. Se alguém ali não parar com esse caminhar, vai continuar a idolatria reinando sobre a vida sobre essa família. Família que precisa de conserto com Deus. Isso não quer dizer que o pecado do pai passa para o filho, mas o que? Ele induz. E induzindo isso, pode ser que o seu filho tenha tendência de continuar também na mesma proporção. Mas isso não quer dizer que, porque o pai é idólatra, o filho tem que ser. Se o filho reconhecer que isso é um erro e deixar, pronto. Ele fez o seu conserto para com Deus. Por isso que Deus não pune os filhos por causa dos erros dos pais. Mas ele denuncia, ele mostra, o que pode estar de perigo diante desse momento. Os pecados dos pais que influenciam a vida dos seus filhos. Assim como 1000 gerações também não é algo literal, mas sim uma linguagem de ilimitado, porque um tem um aspecto até terceira e quarta geração, e 1000 geração tem outro aspecto.
O que esse texto está trazendo para nós é que, se de um lado Deus parece severo, terceira e quarta geração, ao mesmo tempo esse Deus é um Deus que se mostra misericordioso diante desse contexto de idolatria. Ele ama o seu povo. Ele quer que esse povo o reconheça como verdadeiro Deus. Por isso que Deus visita. Ele também visita trazendo o quê? Misericórdia. Para que o seu povo reconheça e que há um só Deus e volte a adorar esse verdadeiro Deus. É um Deus que leva a sério o seu relacionamento para com as pessoas e dessas pessoas para com ele também. E ele vai dizer: alguns vão me aborrecer, outros vão guardar os meus mandamentos e vão me dar alegria. Quando nós buscamos colocar coisas em nossa vida à frente de Deus ou entre nós e Deus, nós aborrecemos a Deus. Agora, se nós vivemos fielmente os seus mandamentos, nós vamos trazer alegria a esse Deus. Como nós podemos entender então esse segundo mandamento nessa perspectiva? Com esse mandamento, o Senhor vai proibir o quê? Primeiro, a criação de ídolos físicos ou imaginários. E ele vai também fazer o quê? Proibir em nós, nesse mandamento, de servir, de reverenciar e de render qualquer tipo de homenagens a esse Deus físico ou a esse Deus imaginário, ou a esses deuses na nossa vida. Aplicando esse mandamento para nós, no primeiro mandamento nós fomos desafiados a avaliar a nossa vida e reconhecer que não há outro Deus ao lado ou no lugar de Deus. A adoração exclusiva é a Ele. Agora a ordem é não adorar a esses deuses. Também por quê? Porque a nossa adoração exclusiva é a Ele, não é fora dele. Embora o texto comece falando para nós de fazer imagens, ele vai advertir sobre a adoração a essas imagens. Muitos não se acham idólatras, por quê? Porque não tem imagens na sua casa, não tem imagens no seu trabalho, não tem imagens no lugar onde está, mas ainda ferem o segundo mandamento, ao adorar ou colocar em primeiro lugar coisas no lugar de Deus. Adoram seu carro, adoram seu corpo, adoram sua casa, adoram seu trabalho, adoram o seu status, colocam isso em primeiro lugar na sua vida, onde deveria estar Deus. Pronto. Já criou Deus para si. Já se tornou um idólatra. Outro perigo que nós temos, além dessa idolatria em si mesmo, é o sincretismo. Misturar conceitos e práticas religiosas, abraçar todas as religiões, entendendo que todos os caminhos levam a Deus, isso daí é uma heresia. Só há um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: se você quer me conhecer, é nas Escrituras Sagradas. Não há outra referência sobre nossas vidas. Não há outro mediador entre nós e Deus a não ser Cristo Jesus. É o que diz as Sagradas Escrituras. O nosso relacionamento com Deus exige de nós um culto puro na sua presença, não misturado, não com conceitos outros sobre nós, não com ideias contrárias à vontade de Deus, mas o meu gosto é este, é dessa forma que nós vamos cultuar a Deus. Você criou um Deus para si, que você se tornou um Deus na frente de Deus. Algumas pessoas, mesmo depois da conversão, praticam e acreditam em superstição. Qual é o signo que você tem? A palavra signo quer dizer marca. Qual é a marca na sua vida? A minha é Cristo. Eu não sou regido e nem sou influenciado por qualquer horóscopo. A minha marca é Cristo. Essa deve ser a atitude do cristão. Primeiro mandamento, nós aprendemos que um único Deus está sobre nós. Por isso a nossa fé precisa ser exclusiva a Ele. Por isso que o segundo mandamento fala que a adoração exigida para nós também precisa ser exclusiva.
porque a nossa fé está em Deus. Ele é o único sobre nós, e a Ele nós temos que estar dando a nossa adoração. Trazendo esse segundo mandamento, em outras palavras, nós poderíamos dizê-lo assim: não tratarás como Deus o que não é Deus. Não compararás Deus com qualquer outra criatura. Não atribuirás poder divino a qualquer criatura. Não colocarás nenhuma criatura entre ti e teu Deus. Não diminuirás Deus para que possas compreendê-lo ou dominá-lo. Não adorarás qualquer criatura que pretenda representar Deus. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Semana que vem, meus queridos, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deuteronômio 5, 11 e Êxodo 27. Que Deus possa nos abençoar. Espero que tenha compreendido. Se não compreendeu, se manifesta, por favor, para que nós possamos tirar qualquer tipo de dúvida. Até hoje, nós estamos já no terceiro mandamento, né? Ninguém se manifestou, né, em dúvidas. Amém? Por isso, porque então eu vou entender que está sendo bem compreendido, né, este estudo. Se não está sendo bem compreendido, né, não deixe as dúvidas ficar na sua vida. Né? Nos procure, porque nós queremos tirar essas dúvidas, sim. Né? E nessa nova semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida do seu lar, né, o seu trabalho, né, que Deus possa estar derramando da sua misericórdia sobre você, sobre nós, né, e que Ele possa nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo perigo, de todo mal. Continue intercedendo a Deus para que essa pandemia possa parar, né, cuidado, né, tenha a sua proteção, né, que você pode fazer, né, e debaixo da proteção de Deus possamos seguir avante, né, confiando que Deus é um Deus presente sobre cada um de nós. Continue pedindo a misericórdia de Deus para que esse momento possa passar e que em breve nós possamos estar juntos, né, conversando, né, mais presencialmente falando. Deus assim te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço deste irmão em Cristo Jesus.